Fala galera, beleza? Bem, no vídeo de hoje nós estudaremos razão e proporção. Continuando os vídeos, a série de vídeos sobre matemática básica. Especificamente, esse vídeo aqui, ele é muito importante caso você vai fazer o Enem, porque é daqui que vai sair algumas questões da sua prova. Vem comigo. Razão é dada pela divisão de dois números. Pode ser representada de forma fracionária, decimal ou percentual. Sua definição é: considere dois números racionais, x e y, com y diferente de zero. A razão de x por y, nesta ordem, é dada por x sobre y. Definição de proporção. Quando igualamos duas razões, estamos formando uma proporção. Considere duas razões em que b diferente de zero e y diferente de zero. Então, nós temos a sobre b igual a x sobre y. Estamos formando uma proporção entre duas razões. A igualdade será uma proporção se a vezes y igual a b vezes x. Então, nós temos a nossa fração a sobre b igual a x sobre y. Multiplicando o cruzado, encontramos essa igualdade. b vezes x igual a sobre y. Exemplo. Vamos verificar se os números 2, 3, 10 e 15 são proporcionais nessa ordem. Então, fazemos 2 sobre 3 igual a 10 sobre 15. Multiplicando o cruzado, 2 vezes 15 igual a 3 vezes 10. Temos 2 vezes 15 dá 30, igual a 3 vezes 10 é 30. Então, verificamos que as duas razões são proporcionais. Portanto, os números nessa ordem, 2, 3, 10 e 15, formam uma proporção. Além disso, se você realizar a divisão de números que formam uma proporção, você encontrará o mesmo valor k. Nesse caso, 2 sobre 3 dá 0,666, 10 sobre 15 dá 0,666. Então, a proporção é definida como a igualdade entre duas razões. Dizemos que os números que foram as razões na ordem dada são proporcionais. As proporções relacionam grandezas. Exemplos de proporções: escala de mapa, velocidade média de um móvel, densidade. Nós temos as propriedades de proporção. Considere a seguinte proporção entre os números A, B, C e D. Então, nós temos A sobre B igual a C sobre D. Propriedade 1. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É a multiplicação cruzada. A vezes D igual a B sobre C. Propriedade 2. A razão entre a soma, ou diferença, dos dois primeiros termos e o primeiro termo é igual à razão entre a soma, ou diferença, dos dois últimos termos e o terceiro termo. Assim parece bem complicado, mas vem comigo. A mais ou menos B sobre A igual a C mais ou menos D sobre C. Perceba que ali no mais ou menos, ele pode ser tanto mais quanto menos. Para os dois sinais, a propriedade é válida. Propriedade 3. Em uma proporção, a soma dos seus antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Novamente parece complicado, mas veja que não é. Nós temos A mais ou menos B sobre A igual a C mais ou menos D sobre C. Se nós multiplicarmos cruzado, nós vamos ter A mais B, A mais ou menos B sobre C mais ou menos D igual a sobre C. Percebe que nós multiplicamos cruzado. Bem simples, né? Isso aqui é muito importante caso você vá resolver proporções e você não tem duas variáveis, alguma coisa assim. Grandezas direta e inversamente proporcionais. Grandeza: tudo que é possível mensurar, medir. Massa, força, volume, distância. As grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais.
grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão dos valores da primeira grandeza é igual à dos valores da segunda grandeza, e assim sucessivamente. Então, nós temos uma tabela do tempo pelo deslocamento. Perceba que com o passar do tempo, onde vai aumentando o tempo, o nosso deslocamento também aumenta, certo? E se você fizer 1 sobre 2, vai dar igual a 4 sobre 8. Então, essas grandezas são proporcionais. Perceba que com o passar do tempo, o deslocamento aumenta. Portanto, outra maneira de verificar se duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais é analisando o crescimento ou decrescimento de ambas. Se aumentar uma grandeza, a outra deverá aumentar também. E essa é a definição de grandeza diretamente proporcional. Se eu aumentar uma grandeza, a outra vai aumentar também. Exemplo: os números x, t e 2 são diretamente proporcionais aos números 5, 6 e 10. Determine os valores de x e t. Então, montando nossa tabelinha, a grandeza A com x, t e 2 e a grandeza B, 5, 6 e 10. E é falado que elas são diretamente proporcionais. Então, a igualdade, né, das duas razões, tanto de A quanto de B, tem que ser iguais e tem que dar um valor k. Então, nós temos x sobre t igual a 5 sobre 6. Também podemos fazer t sobre 2 igual a 6 sobre 10. E ele quer exatamente x e t. Então, podemos multiplicar cruzado. Nós vamos ter 6 vezes x igual a 5 vezes t. Além disso, podemos fazer 10 vezes t igual a 6 vezes 2. 6 vezes 2 é 12. A gente pode passar o 10 dividindo o 12, nós vamos ter um t de 1,2. Então, o t nós já encontramos. Agora, fica fácil encontrar o x. Só jogar o t ali na equação. Nós vamos ter 6 vezes x igual a 5 vezes 1,2. Nós vamos ter 6 vezes x igual a 6. Vou passar esse 6 dividindo o outro 6 e vou ter x igual a 1. Portanto, encontramos tanto x como t. Isso pode acontecer, pode cair para você no seu vestibular. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais se a razão dos valores da primeira grandeza for igual ao inverso da razão dos valores da segunda grandeza. Perceba que a diferença da diretamente proporcional para inversamente proporcional está no inverso, tá? É igual a inverso da razão dos valores da segunda grandeza. Então, nós temos uma tabela. Perceba que, com o aumento da minha velocidade, será necessário um tempo menor de percurso, certo? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, nós temos 50 sobre 100 igual ao inverso da segunda grandeza. Então, vai ser 1 sobre 2. Percebe que eu estou invertendo. Não estou fazendo 2 sobre 1 como era antes na grandeza diretamente proporcional. Aqui eu estou fazendo o inverso. E vai dar 0,5. Perceba que, realizando um percurso x com maior velocidade, concluiremos esse percurso em menor tempo. Portanto, outra maneira de verificar se duas ou mais grandezas são inversamente proporcionais é analisando o crescimento ou decrescimento de ambas. Se aumentar uma grandeza, a outra deverá decrescer, diminuir. Então, eu tenho a grandeza A, eu vou aumentar ela, a grandeza B vai diminuir. Exemplo: na tabela a seguir, y é inversamente proporcional ao quadrado de x. Calcule os valores de P e M. Então, ele fala que y é inversamente proporcional ao quadrado de x. Então, nós fazemos 2 sobre P igual a 2 sobre 1 ao quadrado. Eu estou invertendo os valores de x e estou elevando ao quadrado, porque ele fala y é inversamente proporcional ao quadrado de x.
2, esse 2 ali, ó, o quadrado ele vai tanto para o 2 quanto para o 1. Vai ficar 2 sobre p igual a 4, porque 2 ao quadrado vai dar 4. 1 ao quadrado dá 1. Agora eu posso trocar o lugar do p lá para o 4, e o 4 descendo no lugar do p, eu estou multiplicando o cruzado. Eu fico com 2 sobre 4 igual a p. Portanto, p é meio. Fazendo novamente a ideia, p sobre 8 igual a m sobre 2. Estou invertendo os valores e estou elevando ao quadrado. Vai dar p sobre 8 igual a m ao quadrado divididos por 4. O 2, propriedade de potência. O 2 vai tanto para o de cima quanto para o de baixo. Então, eu passo o 4 multiplicando p e tiro raiz dos dois lados. Então, vou ficar com m igual a 4 vezes meio, dá 2. Então, é 2 sobre 8. 2 sobre 8 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Raiz de 1 sobre 4 vai dar mais ou menos meio. Tá aí as nossas respostas.